Olá! Você sabia que a economia é a ciência da escassez? Pois é, toda uma série de modelos e teorias foi desenvolvido para que a gente decida o que produzir, como, quanto, para quem, a que preço, porque parte-se do pressuposto que os desejos são ilimitados, mas os recursos para atendê-los são escassos. Então a gente tem vivido essa economia da escassez praticamente desde a Revolução Industrial. No começo do século XX surgiu um movimento mais voltado para uma economia mais solidária, ao cooperativismo, as cooperativas. Esse movimento até cresceu, teve lá o seu espaço, mas realmente ficou aquém de toda a potencialidade que ele tinha, inclusive de uma economia mais inclusiva. Atualmente está surgindo novas tendências de economias mais colaborativas, mais participativas, que nós chamamos das novas economias. Ela se pauta na questão dos recursos tangíveis, que nós já conhecemos, que são escassos, que provocam competição, como as matérias-primas, o petróleo, o dinheiro, mas também considera os recursos intangíveis. Esses são abundantes e se multiplicam com o uso, como é, por exemplo, o caso do nosso conhecimento, das nossas experiências, da nossa rede de relacionamentos, sem contar o fator tempo. Tempo é um ativo muito precioso, porque se nós o perdemos, dificilmente a gente conseguirá recuperá-lo. A gente não recupera. É interessante observar a fala do ex-presidente do Uruguai, o José Mujica, onde ele diz que nós vivemos num contexto onde nós trocamos tempo de vida por dinheiro e muitas vezes para consumir bens que a gente sequer precisa. Não teria a menor necessidade. Olha que forte isso. Mas, de qualquer forma, nas novas economias, o tema central, o que pauta realmente, é a questão da confiança. Aquelas ações que você fazia com amigos, parentes, conhecidos, agora você tem oportunidade de fazer com qualquer pessoa. Por exemplo, ceder um quarto da sua casa para um pernoite, dar uma carona, levar alguém desconhecido de um lado para o outro, mandar dinheiro para o exterior, não é? Através de uma pessoa. Olha só quantas possibilidades se abrem através agora dessa estrutura que nós temos, desse aparato tecnológico, desses novos aplicativos que surgem. Não é? E a gente percebe também muito a questão da força da convergência. E convergência a gente sabe que gera potência. Como foi, por exemplo, o caso da Wikipedia, não é? A tecnologia e o conhecimento de diversas pessoas em várias partes do mundo possibilitaram a confecção de uma enciclopédia, inclusive participativa, onde a gente também pode lá agregar o nosso conhecimento. Nós percebemos que existe muita acessibilidade, que no passado não havia. Tem um livro chamado Organizações Exponenciais, onde os autores falam que atualmente 2 ou 3 garotos no fundo de uma garagem conseguem criar uma startup que em médio, curto prazo, às vezes, conseguem desbancar as grandes corporações. Muitas delas a gente percebe que já está meio numa corda bamba, porque tratam-se de empresas grandes, engessadas, que ainda pautam muito por questões passadas, né, e que já estão em franco desuso, não é? Começa a se questionar, então, agora, o que é importante? É a gente ter o bem ou a utilização que esse bem nos permite? É importante que eu tenha o carro ou é importante o transporte que ele me proporciona? É importante eu ter uma furadeira ou o que eu preciso realmente é do furo na parede? Então a gente percebe várias possibilidades, muitas aberturas, principalmente para quem está pensando em empreender.
em começar um negócio próprio, em tomar alguma iniciativa que tenha lá um fundo econômico ou mesmo comercial. Tá certo? Se você está nessa situação, comece a refletir e observar o quanto essas novas conjunturas podem te favorecer. Bom, é isso por hoje e a gente conversa mais num próximo vídeo. Até lá!